O que eu gostaria que todos os pais soubessem e que eu tivesse aprendido muito antes de talvez ser mãe ou pensar nisso. A gente pensa que ser pai, ser mãe é criar crianças. Então a gente pensa o quê? Necessidades fisiológicas básicas. Manter alimentado, limpo, agasalhado, com vida até o final do dia, porque às vezes é uma vitória você conseguir manter a criança sem um corte na cabeça até o final do dia. Preparar eles nesse sentido, né? Deles saberem comer, deles saberem usar o banheiro conforme eles vão crescendo, andar, se ter um pouco ali de autonomia. Mas ninguém avisa os pais que lá na maternidade eles vão precisar preparar essa criança emocionalmente para a vida. Porque nós, muitas vezes, não tivemos essa preparação emocional. Às vezes a gente não teve educação financeira, às vezes a gente não teve educação emocional, como lidar com os nossos sentimentos, como lidar com a nossa sexualidade. Esse tipo de de informação, a gente muitas vezes não recebeu quando era criança. E hoje, a gente precisa ter essa consciência e ensinar os nossos filhos. Então, qual que é a situação que enfrentamos, né? Filhos que se comportam como crianças normais, mas pais que são altamente frustrados com o comportamento dos seus filhos. E eu gosto muito de ler e estudar sobre este assunto. E essa semana eu comecei a ler o livro Parentalidade Consciente. Ele é de um psiquiatra, o Daniel, e de uma educadora e psicóloga, que é a Mary. E eles têm muita experiência, já trabalharam muitos anos com famílias, com diversas situações. E aí eles trazem vários ensinamentos e várias reflexões sobre nós mesmos, né? Sobre esse assunto. Eu já li esses dois. Eu já li esses dois, Disciplina Sem Drama e O Cérebro que Diz Sim. E já li um outro também, que é O Cérebro da Criança, que é do mesmo autor. Eles têm uma sequência que é maravilhosa. E o que esses livros aqui trouxeram? Só para vocês entenderem a diferença. Esses livros trazem como funciona a mente da criança. Então explica ali que muitos dos comportamentos é por conta de uma imaturidade neurológica. A criança ela não tem essa maturidade, essa consciência quando ainda está em desenvolvimento, que é ali até 25 anos. A gente só vai ter aquilo que chamamos de juízo mesmo por volta ali de 25 anos. Que é quando o nosso córtex pré-frontal está completamente formado e tudo mais. E aí, a gente pode até falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Porque qual que é a diferença desses outros livros que falam sobre as crianças para esse, da parentalidade consciente? Aqui, a gente entende o porquê que nós, pais, se comportamos de certas formas e porquê que muitas vezes a disciplina dos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos é algo tão desafiador para nós. E aqui ele traz a seguinte questão. Ao longo da nossa vida, por não ter esse tipo de orientação e educação que a gente comentou anteriormente, emocional, sexual, financeira, muitas vezes, nós vamos tendo traumas que vão ficando ali escondidinhos. E isso é um mecanismo natural do nosso corpo que tenta meio que apagar situações que não foram tão agradáveis ao longo da nossa vida. Essas situações acontecem ali na nossa infância, mas ela também repercute ali pela vida adulta e até depois ao longo da vida. E quando a gente não lida com algo que é um grande sofrimento, não precisa ser um trauma, por exemplo, a morte de alguém, que claro, é um trauma, né? Mas não precisa ser algo do tipo, mas às vezes uma experiência traumática, algo que mexeu muito com a gente, algo que a gente ficou sem saber o que fazer, algo que incomodou de alguma forma e a gente não soube lidar. E a gente não lida naquele momento com aquele sentimento, com aquela dor, a gente só ignora por N motivos, mas isso vai passando. E às vezes a gente até esquece que a gente vivenciou aquela experiência. E aí depois que nós nos tornamos mães, nos tornamos pais, é como se a gente estivesse revivendo essas experiências que foram ocultadas na nossa memória. E essa ocultação na nossa memória, ela não é consciente, ela é inconsciente e é como se fosse uma forma de preservar a nossa vida para que a gente dê continuidade à sobrevivência, como se fosse uma preservação da sobrevivência, algo assim. E aí, o que o autor traz, assim, que eu refleti muito sobre isso? Questões muito simples, depois que a gente torna pai e mãe,
elas começam a vir à tona. E às vezes vem à tona de forma tão descontrolada que a gente não consegue entender o porquê que tá tendo certas reações. Por exemplo, a criança que chora muito, ela tá chorando muito. E o choro da criança desencadeia em nós sentimentos que não eram para acontecer. Que nos meus melhores sonhos, sendo mãe, eu não teria. Por exemplo, sentimentos de raiva, muita raiva por causa do choro da criança, ou sentimentos de desespero, de pânico, de não saber o que fazer, daquela criança chorar e a gente ficar desesperado sem saber o que fazer, daquilo acionar em nós um gatilho muito grande, ou comportamentos de explosões, crises de raiva, de querer bater e tal, impulso, sabe? Coisas assim que quando você vê, você já fez. E que você jurou que você nunca ia fazer quando você se tornasse pai e mãe. Às vezes, nós conseguimos ter, tipo, flashbacks. Tipo assim, nossa, sabe o momento que você faz uma coisa e você pensa assim, você acabou de fazer e você pensa assim, nossa, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia repetir esse comportamento comigo, com meu filho. Aí você se lembra de que quando você era criança, você teve um comportamento semelhante e o pai ou a mãe ou alguém agiu daquela forma com você. Aí você jurou pra você mesmo, quando você, tava ali, descobriu que ia ser mãe, pai, que você não ia repetir esse comportamento. Aí quando você viu, você já repetiu. E isso é muito doido, assim, porque você fica, como que eu repeti, dizendo pra mim mesma que eu não queria fazer isso? Como que eu fiz? Né? E entender isso é fundamental. Por quê? E entender isso o quê? Entender que na vez nossa de ser pais e mães, a gente acaba vivenciando novamente os nossos traumas do passado. Então, o que a gente pode fazer nesses casos para poder mudar essa realidade, trazer consciência sobre aquilo? Por exemplo, me vi ali num momento, já aconteceu, não tem o que fazer, aconteceu. O que nós vamos fazer? Pedir desculpa, né? Tentar consertar o erro. Filho, e aqui entra uma parte importante para você que é pai e mãe. O seu filho precisa saber que você não é perfeito. Ele precisa saber que você também erra, que você também está aprendendo a ser pai e mãe, mas que isso não tira a tua autoridade na vida dele, mas que você também comete erros e que você errou. Talvez se errou ali num gritar, errou ali num bater, errou ali, você vai se posicionar e você vai falar, olha, filho, me desculpa, eu sei que você tá muito chateado com o que aconteceu. Eu sei que você ficou muito bravo porque eu briguei com você. E você tá no seu direito de se sentir assim, porque eu também me sentia desse jeito quando isso acontecia comigo. E eu tô aqui te pedindo desculpa porque eu realmente errei. Porque eu realmente não consegui prever que isso fosse acontecer, não consegui manter minha calma, não consegui refletir sobre isso antes de agir. Eu só agi. E eu quero te pedir desculpa e uma oportunidade da gente recomeçar. Tá, aqui entra uma questão importante. Se você faz isso todas as vezes e você deixa acontecer e depois já pede desculpa, a criança ela não vai entender como uma desculpa sincera. Então, também tem que ter esse cuidado. Não é porque eu fiz uma vez que toda vez que acontecer eu vou pedir desculpa, mas é se policiar pra não deixar isso acontecer novamente, sabe? Não é que nunca mais vai acontecer. Pode ser que aconteça, um gritar, alguma coisa do tipo. Mas isso tem que ser muito assim, sabe, aconteceu mesmo, não intencional, tipo, eu já vou estourar aqui, vou brigar e vou descontar minha raiva e depois eu peço desculpa. Não pode ser dessa forma, porque a criança, ela percebe também quando você age porque quer e depois você vem falar e pedir desculpa. Ela percebe que a sua desculpa é fingida e isso atrapalha o relacionamento de vocês. Então tem que ser muito sincero mesmo nesse sentido, tá? Mas, o que eu tô querendo trazer? Que nós somos realmente humanos, nós erramos realmente, né? Eu jurei que eu não ia gritar com os meus filhos, e às vezes eu grito com eles, eu perco mesmo a paciência com eles, e eu não me orgulho disso, porque é algo que eu tenho trabalhado muito em mim, né? Essa questão do gritar, por que eu grito tanto com eles, né? E entender que não é eles o problema, mas sou eu que não consigo lidar, que me sinto extremamente frustrada com o comportamento deles, porque o comportamento deles aciona gatilhos em mim, lá no meu passado, de situações que eu não resolvi. Então, trazer essa consciência de que são coisas que não foram resolvidas e buscar realmente parar ali um momento do seu dia. Não precisa você parar tudo e ficar pensando, mas, por exemplo, você tá lavando uma louça, fazendo alguma coisa e você ficar pensando, cara, por que eu agi dessa forma? Por que esse comportamento do meu filho tá me incomodando tanto?
Por quê? Por que que ele não me escutar tá me irritando tanto dessa forma? Sendo que o não escutar da criança, às vezes é porque ela tá ali, ó, no mundo da fantasia, ela realmente não tá escutando. Não é que ela queira te provocar, não é que ela queira que você se estresse com ela, mas é porque ela realmente tá vivendo o mundo dela. Ela não tem essa compreensão total, sabe? Mas por que que esse comportamento dela tá me irritando tanto? Será que não é porque eu não era compreendida quando eu era criança? Será que era porque esse comportamento de ser criança era tido como uma afronta para os meus pais e aí eu me sentia dessa forma com eles? Eles colocavam a culpa em mim? Será que eu não me sentia culpada e não estou repassando essa culpa, sabe? É esse tipo de reflexão. E aqui eu quero deixar um outro lembrete. Se você tem situações que você não consegue falar sozinho, que você não consegue, né, ter essa reflexão, eu te convido a fazer terapia, né? Porque a terapia é um espaço ali onde você se sente seguro e você consegue verbalizar para fora. E é muito mais, assim, fácil você entender o que está acontecendo quando você coloca em palavras para fora, quando você se escuta falando o que está acontecendo. Então, se você tem alguém que você possa realmente confiar, de conversar sobre isso, e esse alguém pode ser também a pessoa com quem você divide a vida, com quem te auxilia nessa educação das crianças, isso é importante. Vocês fazerem junto essa autorreflexão. Como que esse tipo de situação era lidado na minha casa? Como que esse tipo de situação era lidado na sua casa? Como você se sente em relação a isso? E aí fica um outro convite. Ó, o meu gatinho entrando. Aí fica um outro convite. Busca informação, busca conhecimento. Pode ser esse livro, pode ser outros, pode ser profissionais que sejam especialistas nessa área, que vocês possam conversar com eles. Porque o conhecimento, ele realmente muda a forma como a gente enxerga as coisas. É como se a gente tivesse... Eu estou aqui no meu papel de protagonista e quando eu começo a refletir sobre o que está acontecendo, eu saio do meu papel de protagonista e eu entro no papel de quem está assistindo. Aqui está acontecendo, mas eu estou lá na plateia olhando de fora aquilo que está acontecendo. Então eu consigo ter um olhar mais amplo da situação como um todo. Será que aquele choro foi só por causa daquilo que estava ali? Ou será que aquele choro já não veio de outras coisas que estavam acontecendo, que a criança... já estava aguentando e ela só explodiu ali. Então, numa realidade dessa, em que a criança veio aguentando muita coisa e só explodiu ali, será que ela precisava de um sermão? Ou será que ela precisava de um colo? Não que esteja certo, talvez ela tá chorando porque ela brigou e bateu no irmão, não que ela esteja certa a atitude de ter batido, mas, por exemplo, será que ela não estava aguentando muita coisa? Ô filha, puxa, eu entendo o seu sentimento, eu entendo, né, o que você tá sentindo, acolhe, acalma e depois explica, mas o bater não foi legal. A gente pode sentir tudo isso, mas a agressão não é legal, mas o comportamento assim não é aceitável. Entende? Primeiro você acolhe, depois você explica. Se esse conteúdo fez sentido para você, né, compartilhe com outras pessoas que estejam passando por essa realidade de educação dos filhos, de lidar com esses conflitos, né, e espero que tenha, de alguma forma, trazido um pouquinho de luz, como tem trazido para mim estudar sobre este livro, e tô aqui pensando em fazer uma semana de análise desse livro, um vídeo por capítulo ali, bem detalhadinho, para que a gente possa conversar bastante sobre isso, porque eu entendo que nem todo mundo gosta, né, nem todo mundo consegue ler, mas a gente ouvir um vídeo sendo falado é mais fácil, né, a gente consegue colocar ele ali e fazendo outras coisas. Então eu tô pensando sobre isso, se essa ideia aqui te interessa, comenta ali embaixo só pra mim saber, e vamos juntos, né, crescer como pessoas e melhorar os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, para que os nossos filhos sejam crianças emocionalmente fortes, porque eles vão ter pais que vão estar se curando e crescendo e se fortalecendo emocionalmente para poder transmitir isso para os seus filhos. Um grande abraço e fiquem bem.